Salmo 33, 9. Projeta aqui, pastor. Glória a Deus, então. É assim, fica mais prático. Podemos acompanhar na mesma versão. Salmo 33, 9 diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. Outra tradução: pois ele disse e tudo se fez. Ele ordenou e tudo se concretizou. Amém? A partir dessa palavra, nós vamos caminhar nessa noite de forma bem objetiva, prática. Abra bem seu coração, a sua mente. Mantenha-se conectado com aquilo que o Espírito tem à sua vida. Nós cremos, falando de primícias, nós sabemos que se nós não colocarmos Deus em primeiro, não existe outro lugar que Ele caiba. Deus, Ele só primeiro, Ele só cabe como primeiro na nossa vida. Nós temos essa convicção. Essa tem sido uma estratégia de Satanás na vida até de cristãos, até daqueles que dizem que creem em Deus e que aceitam Jesus, mas na verdade não colocaram Ele no local correto, na posição correta. No princípio Ele era, antes que nós fôssemos Ele já existia, e só cabe Ele neste lugar de primeiro. E o erro às vezes cometido por muitos é colocar Jesus não como o princípio, mas colocar Ele como um fim. Jesus, Ele não é o fim, Ele é o princípio de tudo. A partir dEle é que tudo se faz, que tudo se constrói. É a partir do nome dEle, é a partir da presença, a partir do Espírito dEle. Nós não estamos caminhando, você não está aqui cultuando, oferecendo seu culto, sendo edificado com a expectativa, com a esperança de encontrar Jesus no céu, no final da sua vida, você chegar no céu e encontrar Jesus. Não, você está aqui por uma certeza que você o encontrou, e agora você está compartilhando no seu coração, você vive a sua vida com a certeza, com a convicção de que você encontrou o caminho, a verdade, a vida, e que você se move através dos seus princípios. Então Ele tem esse lugar, Ele tem um lugar de governo na nossa vida. Mas qual é a questão que às vezes nós deixamos escapar, que às vezes nós não percebemos a nossa negligência quanto ao Evangelho, por isso nós não prosperamos. E nesse dia de primícias eu quero trazer esse entendimento, trazer luz a essa palavra. Que para que nós possamos alcançar êxito em tudo que fizermos, para que nós possamos andar em segurança, para que nós possamos andar em prosperidade, para que nós possamos andar de forma que agrade o coração de Deus, nós temos que tê-lo na posição correta, no lugar de governo, mas sobretudo precisamos aprender a ouvir a sua voz. Pois se nós não ouvirmos a sua voz, e esse é o tema dessa ministração, dessa palavra dessa noite, nós aprendemos a nos movermos através daquilo que Ele já disse. Porque Ele falou desde o princípio, desde o início da criação, foi lançada uma palavra e nós nos movemos por esses fundamentos, por através daquilo que Ele disse. E às vezes nós estamos no lugar onde Ele está, mas nós não estamos ouvindo aquilo que Ele está falando. No decorrer dessa palavra nós vamos aprender sobre isso. No início da criação, nós vamos ver o Senhor criando tudo. Tudo Ele criou a partir daquilo que Ele disse. Ele disse, haja, Ele deu uma ordem, e através daquilo que Ele disse, tudo se formou. E essa palavra, amada, ela continua tendo eficácia até hoje. Ela continua reverberando pela eternidade. Ela não perdeu o seu poder. Às vezes a nossa mente não consegue discernir isso. E nós olhamos e lemos a palavra de Deus simplesmente como um livro histórico, simplesmente como algo que aconteceu. Não, aquilo que o Senhor falou desde a criação, Ele tem o mesmo poder até os dias de hoje. Quero dar um exemplo para ti. Eu não sei se tem alguém aqui que morou em fazenda, foi criado em sítio, coisa assim? Amém. Eu também. Cresci, criado na roça, no sítio, em meio à natureza. Mas eu não sei, eu tenho convicção que a maioria de vocês já andou por fazendas, por chácaras, e você chegou num lugar no meio do nada e encontrou lá uma represa, uma lagoa, algo que não existia, mas que foi criado. Na fazenda do meu sogro, em Terra Nova, eu vivi essa experiência de maneira, e conversei com ele, inclusive, muitas vezes sobre isso. Quando nós levávamos nossos filhos, João César, Bruno César, nós íamos todos os finais de semana para essa fazenda. Nós morávamos em Guarantã do Norte, e nós íamos para Terra Nova nessa fazenda. E os meninos, principalmente o Bruno César, ele sempre gostou muito de pescar.
E nós íamos no meio do pasto, lá no alto. Tinha represas, cada pasto, o meu sogro trabalhava com máquinas de esteira, então ele fazia represas, para represar a água, para que o gado bebesse. Mas não tinha nada ali, era um local seco, ele ia com a máquina de esteira e fazia a represa, represava a água ali. Nós chegávamos no meio do pasto, e você já deve ter tido essa experiência também. No meio daquele pasto, nós íamos lá com o anzolzinho, jogava lá, e o que tinha naquela água? Peixe. Quem colocou peixe lá? Como você acha que um peixe parou no meio daquela represa, no meio do nada? E não é nenhuma represa, em todas as represas. Nunca ninguém foi lá e soltou alevinos lá, ninguém nunca foi lá e colocou um peixe lá. E da onde apareceram esses peixes? Como esses peixes povoaram aquelas águas? Pastor, o passarinho veio, comeu o ovo. Não, gente, pelo amor de Deus, você acredita nisso? Porque deu uma enxurrada, foi lá no rio e os peixinhos vieram nadando. Sim, tá, tudo bem então. Você acredita realmente nisso? No meio do nada o peixinho veio voando, um passarinho foi lá e colocou um peixe. Beleza, se fosse uma espécie de peixe que estivesse lá, tudo bem. Mas você pode ir em qualquer lugar onde é que tem água. Você vai encontrar lá tem traíra, porque traíra tem em todo lugar, né? Tem, né? Todo lugar tem traíra, cara. Só na eternidade que não vai ter traíra. Mas tem traíra, tem cará, tem joaninha, tem lambari, tem tucunaré, tem tudo quanto é tipo de peixe habita lá. São várias espécies de peixe que aparecem lá do nada. Não, sabe por quê? Porque se você ler em Gênesis, no capítulo 1, versículo 20, versículo 12, versículo 24, você vai ver Deus criando, e você vai ver que Ele não criou os peixes. Você vai ver eles fazendo separação entre águas, e Ele diz assim: água, produza peixes. Ele lançou uma palavra de ordem para as águas, e as águas continuam obedecendo essa palavra até hoje. E nós que somos seres racionais e inteligentes, muitas vezes nos esquecemos da palavra que é viva, eficaz e se renova a cada manhã. Eu creio que essa água, ela é obrigada a seguir em obediência ao Senhor, e ela produz peixes. Você pega um terreno, um espaço de terra vazio, você vai ali, arranca aquele mato tudo, rastela, passa fogo, limpa tudo aquilo. Na primeira chuva que dá, o que vai brotar ali? Algumas espécies de mato, capim, enfim, espécies vegetais vão brotar ali. Mas então arranca de novo antes de sementar tudo. Jeff, que trabalha muito nas fazendas, aí vê isso. Passa aquele dessecante, mata tudo antes de sementar, chove de novo, brota de novo, porque a terra tem uma ordem sobre ela: produza vegetais que deem sementes e frutos segundo as suas espécies. Então essa palavra do Senhor, ela é eficaz, ela tem eficaz, desde o princípio até hoje ela cumpre. Nós precisamos apenas tomar posse dessa palavra, trazer à nossa memória a palavra de vida lançada sobre nós, de autoridade, de governo, tomarmos uma posição que o Senhor nos colocou como reis e sacerdotes, para que nós possamos exercer governo sobre todas as demais coisas, assim como Ele deu governo ao homem. Assim como Ele deu poder ao homem, nós precisamos nos revestir dessa palavra que continua sendo eficaz até hoje. Quando nós perdemos o propósito, quando nós deixamos de ouvir a palavra, quando nós deixamos de trazer a palavra do Senhor ao nosso coração, não simplesmente aos nossos ouvidos. Não é você escutá-la, é você entendê-la, é você fazer com que ela desça ao seu coração, que ela fertilize o seu entendimento. Uma das maiores pregações, a pregação talvez das mais poderosas que tem na Bíblia, foi uma pregação que foi feita por Maria. Eu não sei se você vai se lembrar dessa pregação onde Maria pregou. Maria fez uma pregação curtinha, mas muito poderosa e eficaz. A mãe de Jesus, sabe qual foi a pregação que ela fez? João capítulo 2, versículo 5, se puder projetar para nós, João 2, a partir do versículo 5. Num casamento em Caná da Galileia, sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Olha o que ele fez. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, em que cada uma cabiam 2 ou 3 almudes.
Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-no até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E o levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala e seu esposo. Enfim, para nós entendermos, qual foi a pregação de Maria? Fazei tudo o que ele vos disser. Você tem caminhado através daquilo que Jesus disse? Será que você se move através do que ele disse? Daquilo que já está registrado, daquilo que foi deixado como palavra aqui nas Escrituras, e através daquilo que o Espírito Santo nos testifica, que o Espírito Santo nos faz lembrar. A palavra de Jesus foi: enchei as talhas de água, e a palavra de Maria foi: obedece ele é o cara, olhem para ele, obedeçam a ele. A palavra que vai trazer transformação, a palavra que vai trazer provisão, a palavra que vai trazer vida provém dele, não de mim. Jesus, está na tua mão agora. Ele olha para falar: mulher, mas não chegou a minha hora. Enfim, ele dá uma ordem, ele diz assim: enchei as talhas de água. Aqui um ensinamento, abrir um parênteses aqui para uma reflexão sobre nossas vidas. Jesus disse para encher de água. Muitas vezes nós não estamos nos lembrando, nos conectando com a palavra que ele diz, com a palavra que ele libera, e às vezes nós estamos agindo na naturalidade, às vezes estamos agindo, estamos colocando no automático e agindo de forma, às vezes, tão racional, que nós não damos ouvidos à palavra que ele já disse, ao meu e ao seu respeito. Ele disse: enchei essas talhas de água. Eles precisavam de água? Eles precisavam de vinho, ok. Mas por que Jesus não manda encher aquelas talhas de uva? E às vezes é isso que nós temos que prestar atenção na nossa vida, porque às vezes as nossas talhas estão cheias de água, e nós precisamos de vinho, mas às vezes as nossas talhas, elas estão cheias de uva. Se você tiver uva na sua talha, você não precisa de um milagre, você precisa apenas de um processo. E tem gente esperando o milagre naquilo que precisa de um processo. Você vai passar muito tempo esperando o milagre e não vai ter o milagre, porque Jesus disse: eu já te dei a provisão, eu te dei uvas, apenas se submeta ao processo, que você vai ter a provisão que você precisa. Outra hora, nós vemos ele nos fornecendo água, aí não tem jeito, nós olhamos e não temos recursos, não temos a matéria-prima, e a matéria-prima para o milagre que precisamos é a palavra dele, é o que ele disse. Nós temos água, não tem outro recurso, então agora nós precisamos de um milagre. Mas dá uma olhadinha na sua talha. Às vezes você está perdendo tempo na espera de um milagre. Esteja atento ao que ele diz. Esteja atento à voz do Senhor, aquilo que ele deixou. Para que seu ano seja bem sucedido, para que você tenha uma vida bem sucedida, você precisa estar atento ao que ele disse. Quando você está atento ao que ele diz, você vai habitar em segurança, vai habitar em paz. Um lugar de segurança é o lugar de proteção, é o lugar onde você habita, dentro daquilo que ele disse. Vou dar um exemplo para ti. Lembra da arca de Noé? O Senhor chama Noé para fabricar uma arca, porque ele havia dito que enviaria um dilúvio sobre a terra, que enviaria água sobre a terra, e essa água inundaria toda a terra e dizimaria toda a vida. Mas ele disse assim: Noé, eu estou te chamando e estou te dando um comando, e você precisa construir um barco muito grande. Vê aí do que você quer, arruma aí algum material e faz um barco aí para mim. Foi isso que Deus disse? Não, ele deu medidas exatas, ele deu o material. Ele disse: você vai fazer com esse tipo de madeira, você vai usar esse tipo de cola, você vai fazer dessa maneira, compartimentos, divisões, você vai fazer exatamente disso. E em Gênesis capítulo 6, versículo 22, diz que Noé fez tudo exatamente conforme Deus disse. Por que que a arca não afundou? Porque
Ela foi bem feita? Não, porque ela foi feita da maneira como Deus disse. Agora vem a água, vem chuva, essa chuva inunda toda a terra, vem uma tempestade. Não veio uma chuva diferente para a família de Noé do que uma chuva diferente para o restante do mundo? Foi a mesma chuva. E por que a família de Noé não pereceu junto com o restante da humanidade? Porque eles estavam habitando dentro daquilo que foi construído segundo aquilo que Deus disse. Então, cuidado. Nós estamos orando por um avivamento, mas não ore por um avivamento se você não estiver posicionado dentro daquilo que Ele disse. Porque um avivamento, nós podemos comparar um avivamento como chuva. Vem do céu, mas é produzida na terra. Ela é produzida a partir da terra, mas vem do céu, mas ela é produzida a partir da terra, ela vem da terra. Começa na terra, para depois vir do céu. Por isso nós devemos produzir. Só que se esse avivamento vier, se essa chuva de avivamento vier, e nós estivermos posicionados fora daquilo que Deus disse, provavelmente a nossa vida se tornará um caos, como se tornou nos dias da vida de Noé. Noé andou em obediência a Deus. Noé, qual era a profissão de Noé? Gênesis 9, 24, 20. Gênesis 9, 20. E começou Noé a ser lavrador da terra. Em outra tradução diz, Noé era agricultor, era lavrador da terra e plantou uma vinha. Noé, ele era agricultor. Cara, Deus chama um agricultor. Deus chama um agricultor para construir um barco. Não era melhor ele chamar um marceneiro, um carpinteiro? Eles chamam um agricultor. Porque o problema de Deus, amado, Deus não tem problema, né? O problema nosso é entender isso, que Deus, ele não vai nos chamar pelos nossos dons e talentos, Ele vai nos chamar pelo nosso nível de obediência. Aquilo que Deus vai nos entregar, aquilo que Deus vai nos dar, Ele não vai dar pelos nossos dons, ou talentos, competência por aquilo que nós fazemos, mas pelo nível e pela disposição que nós temos em obedecer segundo aquilo que Ele disse. Noé andou, e Noé, você vai ver Noé fazendo tudo exatamente como Deus disse. E ele foi bem sucedido. Quanto tempo demorou Noé para fazer a arca, para construir o projeto de Deus? Aproximadamente 100 anos. Demorou aproximadamente 100 anos na construção de um projeto. Demorou, né? Deus não tem problema com demora, Deus não tem problema com obediência. Ele estava fazendo tudo conforme Deus disse. Deus não tem pressa, porque Ele habita na eternidade, e aquele que habita segundo a palavra dEle, habita nesse tempo de eternidade. Não tenha pressa, tenha propósito, ande em propósito, que Deus vai te levar ao êxito, segundo a vontade dEle. Demora 100 anos, nesses 100 anos, você não vai ver Noé pecar, Noé errar. Sabe por quê? Porque Noé, nesses 100 anos, ele está trabalhando dentro daquilo que Deus está falando. Noé não peca. Agora olha só, no versículo seguinte aqui, no Gênesis 9, coloca o 20 e o 21, 20. Ele plantou a vinha, bebeu do vinho e embriagou-se, e ficou nu dentro da tenda. Olha só, 100 anos trabalhando dentro daquilo que Deus disse. Você não vê Noé pecar, ele não cai. Agora, como que nós vemos Noé caindo? Nós vemos um homem caído, errando, porque nós não vamos ver Deus mandando ele plantar a vinha. Deus mandou ele plantar alguma vinha? Quando ele estava dentro de uma arca, dentro da arca ele solta o corvo, depois ele solta a pomba sai e ela volta com um galho de oliveira no bico, ok? Um galho de oliveira no bico, depois ele solta essa pomba que representa o Espírito Santo não volta mais, vamos deixar isso para outro dia. Ele volta com um galho de oliveira no bico. As águas não tinham inundado e destruído toda a terra? Tinha. Ok, como que ela volta com um galho de oliveira no bico? Enquanto ele está dentro da arca, Deus está reconstruindo o mundo. Deus está dando um mundo novo a partir dali. Deus está refazendo todas as coisas segundo a sua vontade. O propósito era Noé permanecer na arca, até que Deus dissesse, desça da arca, Noé. Ele está dentro da arca. Mas se
Noé desce da arca e ele tem que plantar uma vinha. Quem mandou ele plantar uma vinha? Ninguém mandou plantar. Aonde Noé arrumou essa muda de vinha? Aonde Noé arrumou uma muda de videira? Provavelmente ele trouxe consigo dentro da arca. Por quê? Porque ele estava dentro do mundo novo de Deus, trazendo e edificando algo do velho homem dele. Porque ele não buscou a direção de Deus e agiu segundo a sua velha natureza. E às vezes nós temos a tendência de fazer as coisas segundo o que nós já sabemos fazer, que nós somos bons para fazer, que nós somos aptos a fazer, que nós temos talentos a fazer. Deus, Ele não está preocupado com o seu talento, Ele está preocupado com a sua obediência, porque na sua obediência você vai crescer nos seus talentos. Tá? Noé está habitando nesse lugar de proteção e continua permanente nesse lugar de proteção, enquanto ele ouviu a Deus e construiu tudo segundo o que Deus disse. Muitas vezes nós estamos em um lugar aonde Deus está falando, e Deus fala, e nós caminhamos, nos movemos, nós andamos segundo aquilo que Deus está falando. Vamos para um lugar de culto, e às vezes nós estamos num lugar comum, e num lugar como esse você vem aqui para oferecer culto, mas você tem que estar com os ouvidos e o coração aberto para aquilo que Deus está falando. Porque você não veio aqui, você não é um acaso, você não veio aqui porque não tinha coisa melhor para fazer. Não, você veio porque é um adorador, você veio porque você quer andar segundo o que Deus está falando, o que Deus está ministrando, aquilo que Ele está apontando. Como nós vamos viver nesses últimos dias? De que forma nós vamos viver? Que tipo de pessoas nós estamos nos tornando? E às vezes Deus está falando, nós estamos no lugar onde Deus fala e nós não estamos entendendo. Um exemplo disso aconteceu em Daniel. Vamos ler Daniel capítulo 5. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas, bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, e as suas mulheres, e as suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses de ouro e de prata, e de bronze, e de ferro, e de madeira e de pedra. Mas, de repente, apareceram os dedos de uma mão humana, que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer o seu significado. Deus estava falando ali, mas o que estava acontecendo naquele ambiente? Eles pegaram as taças de ouro, os objetos que foram tirados do templo de Deus, e colocaram na mesa, misturaram o santo com o profano. Aquilo que era objeto de adoração, aquilo que era objeto de culto, tornou-se objeto de diversão, de entretenimento. E infelizmente, nesses dias nós temos visto muito isso. Usar aquilo que é sagrado do templo, usar aquilo que foi feito para culto ao Senhor, como objeto de entretenimento, como objeto de diversão, não sabendo mais discernir o que é santo e o que é profano, sem temor.
Este lugar é um lugar para nós ouvirmos o que Deus fala. Você não veio aqui para ouvir coisas boas. Você não veio aqui para se divertir, para ter um tempo de entretenimento. Você veio aqui para um alinhamento, para ter discernimento, um entendimento daquilo que Deus está falando. Enquanto nós nos movemos naquilo que Deus diz, nós alcançaremos êxito. Muitos estão no lugar onde Deus está falando e não estão entendendo. Aí, para resumir a história aqui, ele chama todos os astrólogos, os sábios, os entendidos, os videntes. Ninguém consegue discernir, porque aquilo que Deus fala de maneira espiritual, o natural não consegue entender. Por isso nós somos chamados de loucos, porque é loucura. Nós somos loucos à vista do mundo, dos sábios aí fora. Mas o Senhor nos chamou para nós termos o diferencial onde nós estivermos. Então ele fica apavorado, pálido. Ninguém consegue discernir, mas daí a rainha diz assim: olha, existe um homem, e nele habita o Espírito de Deus. Existe um homem ainda, que ainda é capaz de ouvir e entender e discernir aquilo que Deus está falando. Chama Daniel. Quando chega Daniel e diz assim: Daniel, tu és o mesmo Daniel que serviu ao meu pai, serviu ao reino? Daniel fala: eu sou eu mesmo. Falou: eu vou dar recompensas, eu vou dar túnica, eu vou dar um manto vermelho, eu vou dar um lugar de honra, eu vou dar riqueza. Daniel diz assim: eu não quero saber da sua riqueza, pode ficar para ti a sua riqueza, mas eu lerei e eu trarei a revelação daquilo que Deus está falando, porque o meu ministério não é movido pelas recompensas que eu recebo na terra. O meu ministério, ele é movido por aquilo que eu ouço do eterno, e por aquilo que eu ouço eu me movo, e eu me movo para um caminho de eternidade. Então ele diz: olha, aqui está escrito Menei, Menei, Tekel, Parsim. Lá no versículo 25 para frente, ele dá a inscrição: olha, pesado foste na balança e foste encontrado em falta, em erro. Então ele traz a repreensão sobre a vida do rei. Mas ele não estava partilhando da mesa, da embriaguez, da diversão. Ele estava no lugar que ele foi chamado para estar, no lugar de oração. Ele permanece fiel ao Senhor, ele permanece conectado com o Espírito de Deus, e ali ele recebe a revelação, a provisão, e ele anuncia a palavra segundo aquilo que Deus disse. Aqui as horas passam mais rápido, em Rondonópolis, que sorriso, passa rápido, né? E não vou perguntar até que hora eu posso ministrar, que eu já sei. O pastor fala: não, você pode pregar quando você quiser, 8 horas nós vamos embora, e você pode pregar quando você quiser. Mas para nós concluirmos o nosso raciocínio, podemos citar ainda infinitos exemplos. Um exemplo bem claro que todos vocês conhecem, exemplo de Saul, em 1 Samuel capítulo 13, nós vemos o Senhor rejeitando a Saul. Enquanto ele está numa batalha e os inimigos começam a se aproximar, ele espera 7 dias, não vê o profeta chegar, não vê o homem de Deus chegar para o seu socorro. Ele chama: traga-me o sacrifício, traga os animais de sacrifício. E ele oferece holocausto, ele oferece sacrifícios ao Senhor. Quando ele termina de sacrificar, Samuel chega. Quando ele chega, ele não chega assim: o que aconteceu? Ele chega assim: Saul, o que você fez? Você está maluco? Os inimigos estavam se aproximando e você não chegava, e apertado pelas necessidades, apertados pelas circunstâncias, eu fui obrigado a sacrificar. Samuel diz: que loucura você fez. Você agiu na independência. Deus não te mandou sacrificar, Deus não te mandou oferecer sacrifício, Ele te mandou andar em obediência. Ele queria a sua obediência e não o seu sacrifício, porque Ele já tinha falado para você se mover nessa obediência. Pior do que não fazer nada é fazer algo na independência, fora daquilo que Deus disse. Não haja na independência.
Mas não está acontecendo nada, o pastor liberou uma palavra, o profeta liberou uma palavra, mas está demorando. Cuidado, para você não agir forçado pelas circunstâncias. Não se mova por necessidade. Toda vez que você se mover por necessidade, você vai errar, está propício a errar. Você não é movido por necessidade. A palavra de Deus diz que todas as nossas necessidades serão supridas em glória. Ande em obediência àquilo que ele disse. Então Samuel disse assim: Saul, o reino te foi tirado hoje. Hoje você perdeu o lugar de governo que você tem, porque Deus não vai dar, Deus não vai deixar permanecer no lugar de governo quem anda em desacordo com aquilo que ele disse. Ele liberou uma palavra, se movam por essa palavra, aguarde até que Samuel chegue, aguarde até que eu chegue. Ele não aguardou, mas eu esperei 7 dias, espere 1 mês, espere 2 meses, mas não se mova, faça como Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, se o Senhor não for, não nos faça sair deste lugar, porque eu não me movo sem a tua presença, eu não me movo sem a tua palavra, eu me movo segundo a tua palavra. Não tenha pressa de sair do lugar onde você está. Deus transforma a sua realidade financeira, Deus transforma a sua realidade profissional, Deus transforma a realidade espiritual da tua casa, num abrir e fechar de olhos. Deus não precisa de muito, Deus precisa apenas de um caminho de obediência. Haja conforme aquilo que Deus disse, pois Ele disse e tudo se fez. Ele falou e tudo se firmou, segundo a sua palavra. E a palavra dele continua sendo a mesma. A palavra dele não tem data de validade. É até que Ele venha. E aquele que há de vir, virá e não tardará. O Senhor está às portas. E a igreja, se você tem a convicção que você está posicionado, está habitando num lugar de segurança, porque você não está seguro quando você está dentro da igreja, você está seguro quando você está dentro daquilo que Ele disse. Mas se você tem a convicção que você está habitando dentro daquilo que Ele disse, então o seu espírito, o seu clamor tem que ser Maranata. A igreja não pode ser assim: espera, Senhor, eu ainda estou me preparando, espera, Senhor, não vem agora. Não, o Espírito e a noiva dizem: vem. O clamor da igreja tem que ser Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. No seu coração tem que arder pela volta dele, para que ele venha, porque todas as coisas serão restauradas na sua vinda, na sua volta. E aquele que há de vir, ele virá. E o clamor do nosso coração tem que ser: vem, Senhor Jesus, ora vem. O tempo de você se preparar é agora. Não espere, não ache que você vai ter tempo para se preparar na hora que Ele estiver vindo. O tempo de se preparar não é depois que Ele vir, é agora. Algo que você não vai ter, vai ser tempo para se preparar depois que o seu olho viu Ele vindo. Porque todo olho verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Eu continuo posicionado, me movendo dentro daquilo que Ele disse. Se mova nisso, assim você será bem sucedido. Se coloque de pé no seu lugar, se você pode. Quero orar contigo para nós concluirmos. Que essa noite seja uma noite de transformação, seja uma noite de avivamento, seja uma noite de ativação no seu espírito. Olhe para aquilo que está diante de ti. Você veio para este lugar movido pelo Espírito do Senhor. Foi Ele que te trouxe aqui, para que a sua vida fosse ativada, para que essa palavra alcançasse seu coração, te impulsionasse a viver o sobrenatural do Senhor. Deixe as coisas que para trás ficaram. Olhe firmemente para aquilo que está diante de ti. É tempo de um posicionamento. O convite foi feito para que toda a humanidade, Noé pregou, ele foi um apregoeiro das boas novas do Senhor, para que eles entrassem no lugar construído dentro daquele que ele disse. Mas o povo estava distraído, pecando. E essa noite é uma noite de posicionamento, para nós entrarmos num lugar de segurança. Se posicione, é daqui para frente. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida.
o Senhor tem uma nova história, uma nova realidade sobre ti. Fecha teus olhos e fale com o Senhor. Abra teu coração ao Espírito. Pai, em nome de Jesus,